Bem, pessoal, vocês têm perguntado muito agora, Júlio, qual o cenário que a gente está vivendo de Covid agora no período na Europa, né? E aí, normalmente, o que acontece? Eu fiz muito vídeo nas últimas 8 semanas, quando deu boom de número de casos novos da Covid na Europa e também nos Estados Unidos, por causa da subvariante Aedes, né? Então, só para vocês entenderem, a gente viu um contexto no Brasil de cada vez menos falar do tema, porque os números tinham caído, nos Estados Unidos e na Europa também. Então, parecia um cenário bem tranquilo da gente resolver esse problema. Foi decretado o fim da pandemia, tudo isso. Quando chega ali no período de julho, a gente vê a nova onda, com aumento significativo, quase 80% dos casos começam nos Estados Unidos e na Europa. Eu fiz muito vídeo falando do cenário da Europa, Reino Unido, tudo isso. Isso aconteceu ali para o meio, julho, mais ou menos, então ficou alta em agosto, algo em setembro, e agora a gente vive um período de paz lá. Por isso que a gente tem falado menos, né? A maioria das vezes que eu falo aqui para vocês é baseado em trabalhos que estão saindo lá, especial o Reino Unido, que produz muito sobre esse tema, né? Mas outros países, como França, né? E outros que produzem, a Alemanha também, trabalhos sobre essa alta, ou se acontece alguma onda nova, alguma subvariante, né? E realmente, período de outubro, que é o período agora, o tema meio que sumiu da imprensa. Geralmente, quando isso acontece, é porque realmente cai o número de casos, né? Então, muitas vezes, a própria imprensa não coloca quando está tudo tranquilo. Então, normalmente o tema meio que some. E aconteceu isso esse ano quase inteiro na Europa, né? E agora, se falou muito no meio do ano, ali agosto, setembro, e agora volta a se falar pouco. Quando a gente olha os indicadores de lá, realmente, Reino Unido, a maioria dos países, né, uma queda consistente. Então a gente viveu aquela onda de Aedes e agora o problema parece caminhar para a resolução. O grande fator, quando se fala desse tema, é que a gente usou essas informações todas, né, dessa nova onda, para justamente ter um estímulo grande da população para tomar a dose de reforço. Aumentou um pouquinho, mas não tanto lá na Europa. Ainda é uma resistência muito grande da dose de reforço, né? E a grande preocupação de todo mundo é que lá, no final do ano, dezembro, começa o inverno, e nesse período do inverno costuma ter uma alta novamente de casos. Então, essa alta de casos do final do ano preocupa muito, porque a gente pode ver novamente aumento de número de casos, como aconteceu quase 80% no meio do ano, e se surgir uma nova variante que tem alguma mortalidade, alguma morbidade maior, também pode aumentar o número de internações. Lembrando, no meio do ano aconteceu um aumento de internação, não tão grande, mortalidade até reduziu, que foi um cenário bom na Europa, Reino Unido também. Agora, qual o processo, o período que a gente vai ver? A gente vai ver um período de calmaria, outubro e novembro. Provavelmente em dezembro volta o cenário de alta, porque no inverno, normalmente, se a gente comparar com todos os outros períodos da pandemia, foi o período que mais aumentou o número de casos, dezembro e janeiro, e inverno lá. Então, esse período de calmaria, outubro e novembro, é um período bom para reforçar a dose da vacina e reforçar a necessidade das orientações que a gente fala, em especial grupo de risco, né, idoso, pessoa imunossupressa, utilizar a máscara nesse cenário, tá bom? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, qualquer comentário, deixa aqui que eu leio tudo e tento fazer vídeo respondendo.